Mas a nossa recapitulação tem que ser o seguinte: tem 3 parábolas. A primeira, a ovelha perdida, o pastor e a ovelha perdida. O que nós estudamos aqui? O pastor é o Senhor Jesus, nós não temos dúvida nenhuma. Amém ou não? Amém. Então é Jesus, não é o pastor Timóteo. Então a parábola não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor Jesus. As 99 ovelhas que o Senhor Jesus deixou no campo, quem é? Israel. O Senhor arriscou as 99, Israel, para salvar uma ovelha, que quem é essa ovelha? Nós. Por que nós estamos extraindo essa exegese da palavra? Nós estamos fazendo isso porque os fariseus estavam criticando Jesus, dizendo: esse homem come com os pecadores, recebe os pecadores. Então ele não é digno de confiança. Aí Jesus falou a parábola. Então, porque os fariseus judeus, Jesus judeu, estava comendo com pecadores que não eram judeus, gentios. Na época de Jesus, quando se falava pecador, nunca se falava para o povo de Israel, se falava sempre para os gentios. Aí foi quando o Senhor Jesus disse a parábola das 99 ovelhas que ele deixou no campo, arriscou Israel para ir atrás da ovelha perdida que somos nós. E depois, em João capítulo 10, aí nós estudamos que o Senhor Jesus, ele veio para arrebanhar os gentios com Israel, aqueles que creem nele, e formar um só rebanho e um só pastor. Paulo escreveu isso, que o Senhor, ele tirou a parede que nos separava e o Senhor nos deu. É interessante isso. O Senhor nos deu uma amizade com Israel, ou Israel com os gentios, e formou um só povo. De ambos os povos fez um. Efésios capítulo 2, versículo 14. Agora a parábola da moeda, da mulher que perdeu a dracma, nós aprendemos o seguinte: a ovelha saiu. Por que a ovelha saiu? A ovelha saiu porque ela quis. Ela se perdeu. Mas a nossa pergunta é: e a moeda? Quem foi? Quem foi que perdeu? A mulher. Então a moeda não teve culpa. Quem perdeu foi a mulher. A mulher estava na casa, perdeu a moeda na casa. A ovelha perdida estava no campo. As 99 estavam no campo e o Senhor foi atrás. Então, presta atenção no que eu vou dizer, porque se você não tiver a compreensão disso, você não vai entender as 3 parábolas. Presta atenção. Se a ovelha está perdida, ela está perdida, mas não sabe voltar. Porque ela não tem raciocínio. Ela sabe que está perdida, mas é para onde que eu vou, não sabe. O pastor tem que ir lá mostrar: vem aqui, rapaz, eu vou te mostrar, pega no colo. Aí o pastor vai atrás da ovelha. Jesus fez isso, ele desceu do céu para nos salvar, veio porque eu não sabia para onde ir. Religião não salva. Então para onde que eu vou? Jesus tocou no meu coração e disse: Timóteo, estou arrebanhando você, venha comigo. Aí eu comecei a seguir o Senhor Jesus, comecei a ouvir a sua voz, e até hoje, seguindo o Senhor Jesus, é assim com você também. A moeda, a mulher perdeu dentro de casa, não é em campo, dentro de casa. Então ela sabia que estava perto, mas ela estava apavorada porque era muito dinheiro que ela havia perdido. Uma dracma, 10% de toda a renda que ela tinha. Então ela ficou apavorada e ela acendeu uma candeia. Nós falamos aqui que essa candeia é a palavra de Deus que ilumina, que alumia para a gente saber onde é que está a moeda, onde é que está a poeira. E pegou uma vassoura e começou a varrer. A casa empoeirada, não havia piso, casa de chão batido, varrendo a casa até encontrar a moeda. Quando ela encontrou, ela pega uma moeda que está suja de poeira da sua casa, mas ela limpa a moeda, guarda a moeda, porque a efígie que está na moeda, a imagem que está na moeda, é a imagem do rei de Roma na época, mas na nossa vida, nós que somos a moeda, a imagem que está nessa moeda é a imagem de Deus, que a poeira tenta abafar. Então a mulher encontra, chama os vizinhos, as vizinhas, e diz: alegrai-vos comigo, porque na verdade eu achei a minha moeda. Aí Jesus disse: existe mais alegria diante dos anjos dos céus. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós somos pecadores apesar de sermos redimidos. E quando se a gente não percebe isso, a vida às vezes nos leva a ficar empoeirados de uma certa forma que a imagem de Deus chega a fugir. Eu não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Tem muito crente que não parece com Jesus, que a imagem está empoeirada. Tem muito crente que não fala como Jesus, que não ama como Jesus. Você sabia disso ou não? Por quê? Estão na igreja. Porque a poeira está tomando. Nós falamos aqui: vamos lavar o pé do nosso irmão? Jesus disse para Pedro: Pedro, eu preciso lavar teu pé. Aí Pedro disse o quê?
De jeito nenhum, o senhor não vai me lavar o pé. Aí ele falou assim, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse, então me dá um banho. Ele falou, banho não. Por quê? Porque você já está limpo. Que é quem nasceu de novo, você já está limpo. Quem está limpo não necessita de lavar senão os pés, porque no mais tudo está limpo. Aí Jesus ensinou, se eu, mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Qual é o ensinamento de Jesus sobre isso? A minha posição na igreja, Deus me colocou, Deus colocou você na igreja para abençoar, para lavar os pés dos irmãos, para ajudar o seu irmão, para orar por ele, para perdoar. Nós falamos sobre a mutualidade. Perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Tem mais de 50 versículos que falam da mutualidade, da nossa responsabilidade para com o nosso irmão. Coisa também que está raro na igreja. Não estou falando da nossa, estou falando da igreja de um modo geral. Mas a nossa também não pode ser excluída disso. Agora, uma das coisas que eu percebo aqui é, no versículo 7 do capítulo 15, quando o Senhor encontra a ovelha, ele diz, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. 99 judeus que não queriam Jesus. Fariseus que não queriam Jesus e eram religiosos. Mas o Senhor está dizendo que a alegria por uma ovelha que vem para o rebanho. Agora está dizendo que na alegria, na presença dos anjos, existe alegria por um pecador que se arrepende na igreja. Quem é que a mulher chamou para regozijar? Quem foi que a mulher chamou para regozijar? Os vizinhos. Sabe quem são os vizinhos? Os anjos dos céus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, em Efésios capítulo 3, diz que os anjos do Senhor estão conosco nesse culto para perceber, para aprender sobre a adoração ao nosso Deus, que é invisível, nós não vemos, mas nós adoramos com toda a fé, com toda a força que nós temos na nossa alma. Em Hebreus diz que os anjos do Senhor são ministros que trabalham em favor daqueles que vão de herdar a salvação. Eles não podem salvar ninguém, mas eles estão trabalhando em favor disso. Eu falei sobre Cornélio, quando ele era um homem temente, no capítulo 10 de Atos, ele era um homem temente, mas não era novo convertido, não era nascido de novo. De repente, um anjo aparece para ele, mas diz, procura Pedro. Ele foi atrás de Pedro. Quando Pedro veio, pregou para ele, ele se converteu, ele quis adorar Pedro, Pedro disse, de jeito nenhum. Tem igreja que manda adorar Pedro. E aqui Pedro está dizendo que não é para adorar ele, para adorar somente a Deus. De repente, Cornélio recebe a palavra de Deus, se converte, todo mundo é batizado, houve uma revolução na sua casa. Deus quer usar você para nós ajudarmos a vida do nosso irmão, porque os anjos estão presenciando isso. Parábola do filho perdido. Versículo 11, leia comigo. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, porque eram 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa é a primeira parte da parábola do filho pródigo.
depois continua. Eu vou parar aqui, porque pode ser que eu não leia todo o texto hoje, mas no próximo domingo a gente termina. Vamos prestar atenção. Esse homem tem 2 filhos. O mais novo, irresponsavelmente, coisa de adolescente, coisa de garoto, imaturo, ele diz, olha, eu quero a parte da minha herança. Não era hora de receber herança. Por quê? Porque só tinha herança se o pai morresse. Mas acontece que esse pai aqui, quem é esse pai? Você sabe? É Deus. Isso aqui é Deus mesmo. Se esse pai aqui é Deus, Deus não obriga ninguém a ficar na casa dele. Ele não quer que saia, mas ele não vai segurar ninguém. Aí o filho diz, eu quero a minha herança. O pai diz, então vamos dividir a herança. Deu a parte para o filho mais velho, a parte para ele, ficou com a outra parte, porque ele estava vivo. O filho, depois de algum tempo, diz a Bíblia, assim ele repartiu sua propriedade. Não muito tempo depois, o filho mais novo, porque já tinha maquinado tudo na cabeça, ele já tinha programado tudo. Eu vou pegar a herança, eu vou sair, eu não quero ficar trabalhando aqui igual um doido, não, eu quero sair, eu quero fazer isso, aquilo. Ele não sentia bem na casa do pai. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Distante da onde? Distante da casa do pai. É possível qualquer um, e quem é o rapaz aqui? O que ele é do pai? Ele é filho. Qualquer um de nós que somos filhos, que fomos transformados, veja que agora muda completamente de figura. Lá é a ovelha que está sendo arrebanhada, o pastor sai atrás. A moeda é a mulher que perde, a mulher tem que correr atrás. Agora tem o filho que ele decide sair, porque a diferença é, esse decide sair, e ele saiu e ele sabe voltar. Agora é ele que tem que tomar a decisão de sair e de voltar. Agora veja o que a Bíblia diz com propriedade. Ele reuniu tudo que tinha, partiu, foi para longe, longe da casa do pai. Desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Na casa do pai não há necessidade. Na casa do pai há suprimento. Na casa do pai tem comida. Na casa do pai tem bênção. Na casa do pai tem alegria. Na casa do pai você consegue tudo. Se você sai da casa do pai, com certeza, você pode achar que pode vencer, como eu acabei de dizer. Nós sem Deus nada podemos. Repita. Nós, mais uma vez, nós sem Deus nada podemos. Porque Jesus declarou. Sem mim, nada podeis fazer. Nós sem Deus não podemos nada, querido. E na casa do pai, Deus está onde? Deus saiu com o filho? Deus ficou na casa. O crente que não está na casa perde a presença do pai. E sem a presença do pai, o que acontece com o filho? Se perde. Se perde. Não só se perde, mas ele perde. Ele se perde e perde. Sabe por quê? Ele perdeu toda a herança. Irresponsavelmente. Porque ele acha, não, eu tenho condições, eu estou balizado para isso, eu tenho condições para isso. Ele vai, e ele não só se perdeu, é um filho perdido, mas ele perdeu tudo. A fome veio, porque lá fora tem fome, lá fora tem crise. Lá no mundão tem tudo para acabar com a sua vida. O ladrão, nós lemos em João 10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida, vírgula, e vida. Estava conversando com a Rosa sobre isso. Falei, minha filha, eu gosto assim da vida depois da vírgula. Ela não entendeu. O que é vida depois da vírgula? Eu vim para que tenham vida, vírgula, e vida com abundância. Tem muito, daqui a pouco eu vou falar sobre o filho mais, no próximo domingo, sobre o filho mais velho. Mas tem muita gente que tem vida porque nasceu de novo, mas não tem vida abundante, não participa da vida que Deus dá hoje, não tem alegria. Uma frase que eu ouvi a semana passada. Essa semana, eu ouvi num livro que eu comprei, um livro muito bom sobre grupos pequenos, um livro muito bom que diz assim, Uma Maravilhosa e Boa Vida. E ele falou assim, o Wesley, o escritor, o Wesley disse uma coisa, uma frase pequenininha, mas mexeu comigo. Já gosto de Wesley, e quando ele falou isso, o Wesley, eu falei, então eu quero ouvir. A vida boa, a vida feliz, só tem quem é santo. Só tem quem é separado. Só tem quem tem Jesus. Se não tem vida boa, nem maravilhosa, coisa nenhuma. É apenas engano. Aí eu entendo. Porque a felicidade não está nos bens, Jesus disse, não está nos bens que o homem consegue adquirir. A felicidade está
em Jesus Cristo, que é tudo para nós. A felicidade está nele. Esse rapaz aqui saiu da presença do pai, coitado dele. Ele perde tudo, ele se perde. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Ele não queria trabalhar na casa do pai, vai trabalhar com um cidadão estranho. Aí ele foi trabalhar. E o cara mandou ele para o campo a fim de cuidar de porcos. Irmãos, isso aqui, essa mensagem de Jesus, para os fariseus não havia nada mais repugnante do que ele estava dizendo. Estava dizendo, vocês sabem o que está acontecendo aqui? É claro que Jesus está falando para fariseu. Nós vamos aprender uma outra lição nessa parábola. Mas a palavra está dizendo aqui, ó, se você não está na casa do Pai, como os fariseus já estavam fora há muito tempo, se vocês não estão na casa do Pai, vocês estão envolvidos com porcos. Para o fariseu não existia nada mais repugnante, porque cuidar de porcos era, na mente dos fariseus, do judeu, era como se fazer o próprio porco. Era se tornar, principalmente porque Jesus ainda disse assim, ó, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Essa comida aqui é uma comida, uma vagem grande, parecendo um chifre, que a palavra vem da palavra chifre no grego, é uma vagem grande assim, que tem uma gosma dentro, parecendo uma vagem de feijão, mas maior, e os porcos comiam, e os pobres também, alguns que não tinham condições comiam. Mas quando chegava o pobre, chegava num nível de comer essas vagens, era como se ele se tornasse um porco sem nenhuma condição na vida, nem de erguer a cabeça. E agora esse homem está nessa degradação. Queridos, o cara na casa do pai, tendo tudo, pega a herança, sai, a vida eterna que ele tem, ele perde tudo, e ele vai agora para um nível baixíssimo, comer o que os porcos comem. Sabe o que a Bíblia diz? Ninguém dá nada lá fora para que você sacie a sua fome. Você quer saciar a sua fome? Eu sou o pão da vida, Jesus disse, eu sou a água da vida. Você quer mitigar? Vem a mim e beba, vem a mim e coma. Jesus é pão, Jesus é água, Jesus é tudo. Fora dele, fora da casa, querido, não há nada. É fome, é miséria e ninguém se interessa por você. Religião não se interessa por você. Religião não tem nada para te dar. Só Jesus tem. Quantos creem? Amém. Mas aí ele começa a ver a situação. Olha só o que a Bíblia diz. Caindo em si, ele começa a pensar, calma aí. Quem sou eu? Onde eu estive? O que eu estou fazendo aqui? Caindo em si, ele pensou, calma aí. Meu pai tem empregados. Na casa de meu pai, empregado come muito bem. Eu comi muito bem, sou filho. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Ele pensando, ele não está agindo, ele está pensando. Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele está imaginando, ele está ensaiando. O que eu vou falar para o meu pai? Ele deve estar com um ódio tremendo de mim. Ele já esqueceu de mim, porque eu saí já faz muito tempo que eu estou fora. A minha roupa não é a roupa que ele conhece. Barba, cabelo, eu não saí de casa dessa forma. A minha robustez também já não existe mais. O que eu vou falar para ele? Meu pai não vai querer me aceitar. Ele pensando, verso 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, ele fez o quê? Ele levantou e falou, é isso que eu vou fazer. Resoluto, levantou e partiu para a casa do pai para encontrar o seu pai. Eu amo isso, queridos. Decisão de quem? Decisão dele. O pai está onde? O pastor saiu atrás da ovelha. A mulher correu atrás da moeda. Agora o pai não foi atrás do filho. Você já percebeu isso? Por que o pai não foi atrás do filho? Por quê? Você sabe ou não? Porque o filho sabe o caminho de volta. O filho sabe o caminho de volta. A moeda não tem jeito, não tinha consciência. Eu tenho que achar, a moeda não tem consciência, não vai pular para o bolso automaticamente. A ovelha está perdida, sabe que está perdida, mas não sabe onde é o caminho. O pastor tem que ir atrás, a mulher tem que ir atrás. O pai não foi atrás do filho, querido. E esse pai aqui, se quisesse, ele achava o filho. Esse pai, se quisesse, ele ia encontrar o filho aonde ele estivesse. Porque era homem de dinheiro, que tinha empregados, que tinha conhecimento da região, sabia onde estava a crise, sabia tudo. Era só perguntar. O pai não foi. Mas o filho tomou uma decisão. Levantou-se e foi para o seu pai, aleluia, estando, agora presta atenção que texto lindo, estando ainda longe,
Ele está indo meio acabrunhado, de longe. O pai está onde? O pai o viu. Longe, o pai vê. O pai vê. Se você está vindo, se você está voltando, se você tomou decisão, pode ter certeza. Deus está vendo. Porque esse Deus aqui, esse pai, é o nosso pai que conhece o coração. Que conhece a intenção. Que sabe o que nós estamos, o que está passando dentro da nossa alma. Então, ele o viu, falou, meu filho está voltando. Ao longe quer dizer, não precisa nem estar perto, de longe, o pai já sabe que o filho está voltando. Interessante, ainda longe seu pai o viu, e cheio de, é um pai que não saiu atrás, mas o coração é um coração de misericórdia, aleluia. É um coração de compaixão. É um pai que está sofrendo, dizendo, meu filho saiu, esperava todo dia, quando é que ele volta? Ah, se ele voltar, eu o abraço, eu o beijo, eu quero encontrar o meu filho. Eu não vou atrás, ele precisa vir. Se ele quiser receber todo o apoio, meu, a minha misericórdia, a minha compaixão, o filho tem que tomar a decisão, o filho tem que vir. Cheio de compaixão, agora sim. Se o filho vem, o que Deus faz? O filho vem, aí Deus vai também. Se o filho não vem, Deus não vai. Ele não saiu, ele ficou em casa. Quando o filho partiu, eu falei, você está vindo? Irmãos, eu li uma frase que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu guardei essa frase aqui. Tem. Quem se chega a Deus um passo, ainda que duvidando, Deus o faz avançar mais do que ele imagina. Se você dá um passo para Deus, Deus faz você avançar de uma maneira, porque ele corre para você, os dois se encontram. Mas se você não fizer isso, aí está mal. Outra frase. Quem se aproxima de mim, Deus, quem se aproxima de mim, ao menos uma polegada, eu farei aproximar-se uma braça. E quem andar em minha direção, eu darei um salto para ir ao seu encontro. Irmão, isso aqui é lindo. Quem caminha para a minha direção, eu dou um salto em cima. Porque ele está querendo que você venha. Mas não espere o pai andar atrás de você, que ele não vai fazer isso. Agora preste atenção. Correu para o seu filho, ele deu salto para o filho. O que ele faz? Ele abraça o filho. Você já imaginou a situação desse filho que deixou a casa do pai? Já imaginou a roupa? O cheiro? Ele estava onde? No meio dos porcos, aí, Priscila? Todo lameado, todo sujo, fedorento. Eu imagino um barbudo, cabeludo, todo arrebentado. E o pai, primeira coisa, ele está com a fisionomia completamente deturpada, em trapilhos. Deus reconhece que ele é filho. O pecado jamais mancha o caráter de um filho, principalmente quando ele volta para o pai. O pai sabe, é meu filho. E ele corre atrás, solta, abraça, o cheiro, não estou nem aí. Ele abraça o filho, ele beija o filho. Beijar o filho, fedorento, cheio de pecado, cheiro de porco, na miséria. O pai não está nem aí. Se você correr para ele, ele vai te abraçar, ele vai te beijar. Porque isso é misericórdia, isso é graça. O filho lhe disse, pai, agora eu gosto disso aqui, ó. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O que mais que ele ensaiou para falar? Você lembra? O que mais que ele ensaiou para falar? Não me trate como empregado. Deus não esperou ele falar mais isso. Falou, chega de blá, 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 rapaz, eu quero é você aqui. Você viu aqui? Não tem. Ele poderia falar, aí repetir tudo em cima, não. Jesus, de propósito, ele corta aqui. Não me trate agora como filho, mas como um dos teus empregados. Ele não quer ouvir isso, ele não quer conversa. Não vamos conversar. Você já fez o que eu queria que você fizesse. Não precisa se desculpar. Não, se o Senhor não me trate como isso. Não precisa dar lição para Deus, não, que Deus sabe como tratar o filho que volta para ele, que corre para ele. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo, queridos? Pequei contra o céu, é pecado. Pecado. Nós estudamos aqui na quarta-feira aquela lição abrupta, terrível, da mulher do levita, a concubina de um levita, que foi estrupada por homens vadios da tribo de Benjamim. Esquartejaram aquela mulher, ou melhor, estruparam e ela morreu. O marido
o levita pegou e esquartejou a mulher em 12 partes e mandou para as 12 tribos de Israel. Houve uma confusão grande. Irmãos, Deus começou a tratar naquela situação. Deus ajudou Israel a entender que o pecado é crasso. Deus apoiou a guerra, Deus apoiou a mortandade dos benjamitas, da mortandade dos israelitas. Deus permitiu que houve guerra. Sabe por quê? Nós aprendemos na quarta-feira. Porque pecado para Deus é muito sério. E o leproso, e o filho pródigo está dizendo o quê? Pequei. Ele sabe que pecou. Eu pequei contra quem? Contra o céu. Porque isso é rebeldia. Sair da casa do pai, pegar a herança, rebeldia. Saiu da casa do pai, pequei contra o céu e contra ti, pai. Pequei contra os céus, contra os anjos, contra a ordem do Senhor e pequei contra ti. Aí ele diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quem peca está fora. Quem peca está morto. Mas o pai não quis ouvir mais o blá 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 do filho. E o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Vocês sabem que roupa é essa que se coloca? Quando a Bíblia fala de roupa no Apocalipse, o que significa roupa? A Bíblia diz que a veste dos santos, as vestes brancas no Apocalipse, são a justiça dos santos. E a justiça de Deus na vida do homem, fazendo o justo. Eu posso não entender disso, mas a Bíblia diz, eu creio. A justiça é Deus colocar você diante dele como justo. Traga a roupa, tira os maltrapilhos, tira a roupa rasgada, coloca a melhor roupa nele. Essa roupa que Deus coloca na nossa vida, a Bíblia diz, é a justiça de Deus na nossa vida. Coloque a melhor roupa, coloque o anel. O que significa anel? Autoridade. Coloca anel, meu filho. Ele não deixou de ser meu filho, ele foi para lá. Ele poderia ter morrido lá. Mas aqui nessa casa, ele tem autoridade, ele é filho. Então ele tem posição de filho. Anel significa aliança. Esse filho, aonde quer que ele fosse, eu tenho aliança com um homem que tem grana. É o meu pai. Eu tenho aliança. A minha aliança, meu anel significa que eu tenho um compromisso com a Marta. Ela só não tem grana. Mas é minha esposa. Ela não é. Com Deus você tem aliança, você fala, eu sou filho de um rei, hein? Sou filho do rei. Agora, presta atenção. O filho do rei pode pegar toda a herança que ele tem, gastar tudo lá fora e ficar na miséria. Mas na casa do pai, o que acontece? Ele tem tudo. Filho que sai para fora da casa do pai achando que não vai viver. Porque você saiu da presença do rei. Olha, a moeda, vocês têm que lembrar, a moeda tinha a efígie do rei. Se pega a moeda, se acha a moeda, limpa a moeda, vai mostrar quem é o nosso rei, Jesus. A imagem de Jesus está estampada na nossa vida. Tem uma música que nós cantávamos aqui, que eu gosto muito, do pessoal lá do Rio de Janeiro, que diz, eu tenho as marcas de Cristo em mim. Que música! Eu tenho a marca de Cristo em mim. É só limpar. Agora, de vez em quando a gente olha assim, não está parecendo Jesus não. Que marca é essa? Não estou vendo nada. Às vezes não tem mesmo. Porque a poeira abafou. Sabe, a imagem está distorcida de Deus na vida do crente. Mas se o Espírito Santo limpar, se o Pai pegar a gente, querido, e começar a soprar o Espírito Santo na nossa vida, com certeza a efígie, a imagem de Jesus vai resplandecer na nossa vida. Eu tenho plena convicção disso. Eu tenho aliança com meu pai, eu tenho aliança com meu rei. Coloca um anel, coloca sapato nele. Rapaz descalço, coloca sapato nele. Sapato significa evangelho. Calçados sapatos do evangelho da paz. Coloca o sapato, ele precisa voltar para mim do jeito que ele era, crendo no poder do evangelho que transforma, que abençoa e que nos protege de toda a influência do mal, de toda a influência desse mundo, da terra que está contaminada. Nós somos protegidos por Deus nesta vida, andando aonde quer que nós estivermos andando. Existe uma proteção que o evangelho nos dá e só o evangelho nos dá. É calçado os pés com o evangelho, poder de Deus. Irmão, nós somos protegidos. Você pisa em terreno minado, mas existe uma graça de Deus que nos protege. Ah, irmão, nós precisamos voltar para a casa do Pai, se eu sair fora. Traga um novilho gordo. Aqui, aí vocês gostam de escatologia e eu também. Traga um novilho gordo e matem-no. Na casa do Pai tem alimento hoje espiritual. Mas eu preguei lá em Isaías 25, diz também que no milênio o Senhor vai matar gordo, boi gordo, com tutano, vinho bom, vai dar para a gente, irmão, eu creio nisso literalmente. Porque a Bíblia é quem diz.
Então tem alimento, tem agora. Vocês estão sendo saciados com a palavra de Deus. Vocês amam a palavra de Deus como eu amo a palavra de Deus. Nós gostamos de ouvir a palavra de Deus, aí Deus começa a mitigar a sua sede. Você começa a ter realmente assim um alimento na sua alma, fortaleza para vencer a vida. Mas não esqueça, não para. Não para. Porque quando Jesus voltar, ele vai chamar o povo dele e diz, agora nós vamos fazer o banquete, as bodas do cordeiro, vamos lá. Mata o boi gordo, reparte aí com todo mundo, irmãos. Domingo passado eu comi na casa do Zezé, esse domingo eu comi na casa da Sandra, só a graça. Como é que eu vou emagrecer, Jesus? Só a graça. Sandra fez uma picanha, o Adi, não sei quem foi, mas eu penso que foi a Sandra. Olha o tamanho da gordura em cima. Olhei para a Marta deixou a gordurinha do lado, olhei para o Adi, o Adi também deixou, a minha foi tudo, não é? Deixa eu comer essa aí, hoje eu vou comer essa picanha aqui com essa gordura. Porque gordura é para Deus, é a melhor coisa que existe a gordura. O problema é o colesterol, né? O problema é nós não aguentarmos mais tanta gordura. Mas que gordura é uma coisa boa demais, é. Tanto é que a gordura era para Deus. Deus falou, mas a gordura é minha, vocês comem a carne. Deus não é bobo nem nada, hein? Tragam um novilho gordo e matem-no. Aí mataram. Vamos fazer uma festa. Olha, Deus não quer ouvir o blá blá blá, as desculpas porque você saiu da casa do Pai. Deus não quer ouvir isso. Sabe o que Deus quer fazer? O que Deus quer fazer? Festa. Deus quer fazer festa. Só o nosso Deus é quem faz isso. Eu quero fazer festa, mate o bezerro. Vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar. Pois esse meu filho estava como? Morto. Irmãos, crente morto? Filho morto? É a Bíblia que está dizendo. Saiu da casa do Pai, está morto. Sem Jesus está morto. Jesus fica na casa. Jesus, o Pai fica na casa. Se você sai voluntariamente, Hebreus 6, Hebreus 10 fala isso. Se você peca voluntariamente, você está pisando novamente o Filho de Deus. Você está crucificando novamente o Filho de Deus. E aí a Bíblia diz, você está numa posição de porco que volta à lama. Porque na casa do Pai você é filho, lá fora você vira porco. E você está morto. Esse homem estava morto. Se ele não voltasse, ele continuaria morto. Mas ele voltou. Aí sabe o que diz? Ele estava morto e voltou o quê? A vida. Estava perdido? Crente perdido? Ué, a Bíblia está dizendo aqui, filho perdido. Saiu da casa do Pai e fica perdido, porque não sabe para onde ir mais. Perdido. Eu oro de vez em quando, eu sei que você também faz essa oração. Deus, eu não sei viver mais sem o Senhor. Você ora assim ou não? Porque eu não sei, queridos. Nasci no lar evangélico, dei a minha fugida na adolescência, voltei para a casa do Pai com 17 anos, estou até hoje na casa do Pai, estou acostumado na casa do Pai. Estou acostumado com a palavra, estou acostumado com a oração, estou acostumado com você, estou acostumado com a igreja, estou acostumado a pregar, estou acostumado com televisão, estou acostumado com a internet, eu estou acostumado com a minha família cantando, louvando a Deus, estou acostumado com isso. Queridos, se eu sair da casa do Pai, o que eu vou fazer? Não sei fazer nada, não sou nada, meu ouvido não está aguçado. Ontem o rapaz que foi na minha igreja, lá em Bethlehem, disse, pastor, você assiste filme de ação? Eu falei, não. Eu não assisto. Falei, não. E aí ele estava brincando, é porque eu faço parte de alguns filmes aí e tal, é porque eu falei, parece que eu te conheço. Eu falei, você me conhece? Você assiste filme de ação? Eu falei, não. Ele falou assim, é porque eu faço parte de alguns filmes aí, brincando, e você ia me ver nas telas de Hollywood. Eu falei, não é bem assim. Mas a gente aprende tanto na casa do Pai, acostuma tanto com a casa do Pai, que quando sai estranha. Quem casou novinho aí que saiu? Quem casou novo que saiu da casa do Pai? Novo estranha, quanto mais quando tem mais tempo. É ou não é? Você casou, quando você casou, você queria sua esposa, você queria tudo, mas quando você foi lá, você estranhou. Ah, minha mãe fazia assim, ó, você está acostumado. Ah, meu pai fazia assim, você começa a querer botar a sua esposa no ritmo da sua mãe. Porque você sabe que na sua casa você tinha liberdade para tudo, a coisa era boa. Pelo menos na minha casa era assim. Quando eu saí com a dona Marta, ela sofreu um pouco comigo. Eu sofri muito mais por causa dela, mas ela sofreu comigo também. Porque, dona Marta, pelo amor de Deus, a coisa é difícil. Porque eu tive uma mãe que fazia tudo. Minha mãe é uma mãe corujona, é uma mãe brasileira, não é americana, brasileira. O que uma mãe brasileira faz? De um modo geral, tudo! Lava a roupa, passa a roupa, faz tudo. Eu passar porque eu gosto de passar. Falei, mano, a roupa passar, deixa que eu passo. Tá, mas quem lavava e tal? Quem comida? Nada. Nem ovo eu sabia. Nada. Aí quando eu caso, eu falei, eu quero ajudar minha esposa.
Mas aí a Marta não vai para a cozinha, não sabe cozinhar também, aí, Jesus, só é graça. Eu não sei, a Marta não sabe. Aí a sogra tomou o lugar. Quando a sogra tomou o lugar, eu falei assim, essa aqui não é a minha casa. Está tudo errado aqui. Quem tem que tomar conta é você, minha esposa. Começa a cozinhar. Então ela começou a fazer, queimava tudo, errava tudo. Eu falei, Jesus, só a graça. Mas eu nunca disse que arroz ruim, nunca. Eu falei, nós vamos ter uma casa nossa aqui, até acostumar, mas eu estou acostumado com a casa da minha mãe, aquele arroz gostoso, aquilo. Nunca falei isso para ela, para não deixá-la mais para baixo. Ela errava na primeira vez, na segunda vez, quando ela acertava, eu falo, você está com muito. Ontem você errou, hoje você acertou. Falei para ela saber, não você acertou, o que você fez? Onde botei pouco água? Tá bom, assim mesmo. Fazia carne, meu Deus, sola de sapato, tá errado. Quietinho, comia. Aí fazia o bifinho, passava no negócio lá no Brasil, daquele negócio de bater, bate o bifezinho, fica maciozinho. Eu falo, que bife, hein? Poxa, tá igual da minha mãe, tá demais. Até melhor, vou dizer uma coisa. Ontem você errou, hoje você melhorou. Agora hoje cozinha muito mais do que minha mãe, com certeza. Depois desse tempo todo, 32 anos de casado, tem que aprender, ou não é? O filho está completamente desestruturado se não estiver na casa do pai. Ele é morto, ele é perdido, mas o pai diz, ele tem vida e ele foi achado. Achado como? O pai não foi atrás, como é que ele foi achado? Porque o pai precisa ver o primeiro passo. Se dá o primeiro passo, o pai te acha. Se você tomar a decisão, o pai te acha. É verdade isso ou não? Quantos creem? Então vamos ler o texto. Primeiro vamos ler o texto seguinte. Lembra de Malaquias? Nosso estudo de Malaquias? Quem lembra aí? Lembra? Vocês lembram. O que diz em Malaquias? O último livro do Velho Testamento. Abra aí. Último livro, capítulo 3. Último livro do Antigo Testamento, capítulo 3. Versículo 7. Irmãos, eu amo isso aqui. Agora vamos ler alguns textos para a gente mostrar que a posição do filho é, você tem que tomar iniciativa, porque você sabe o caminho de voltar. O pai não vai atrás. O pai não vai atrás de filho. O pastor vai atrás de pecadores, dos gentios como eu. A mulher tem que achar a moeda. Agora o pai não vai atrás do filho. Leia aí comigo aí o versículo 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram, saíram da casa, desviaram, foram embora, desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Agora, o que diz a Bíblia aí? Lê comigo agora. O que diz? Voltem para mim e eu... Você tem dicionário em casa? O Adriano, com esse negócio dele ali, ele acha tudo. Um dia eu estava aqui no culto de quarta-feira, eu lembrei aqui uma passagem, onde é que está a passagem? Tum, está aqui. Eu falei, glória a Deus, que maravilha. Se eu pudesse, andava com ele sempre para achar os textos. Procura saber na Bíblia, onde é que está dizendo assim, se você voltar, eu volto para vocês. Se vocês me buscam, vocês me acharão. Irmãos, a iniciativa em toda a Bíblia. Você faz e Deus faz. Nunca eu vou fazer, você não precisa fazer nada. Não tem isso, não. Só a salvação que ele resolveu nos salvar por graça. Depois que ele nos salvou pela graça, agora a decisão é minha. Ficar na casa do pai ou sair? Agora é eu que tenho que tomar a decisão. Vamos ler de novo? Voltem para mim. Quem é que diz isto? Diz o Senhor dos Exércitos. Então é verdade. Paralelo, vamos bater ping-pong. Quer fazer ping-pong com a Bíblia? Tiago capítulo 4, versículo 8. Porque se eu uso o Antigo Testamento, eu tenho que usar o Novo para mostrar que é Bíblia pura. 4:8. Vai lá, gente. Vamos manusear a Bíblia. Mexer com a palavra de Deus. 4:8. O que diz aí? O que diz aí? Quem achou? Quem não achou, vamos esperar um pouquinho. Tem gente folheando a Bíblia. Você tem que marcar esses textos. Você tem que marcar aí esses textos para você não esquecer. Muito bem. Agora, aproxime-se de Deus. E Ele aproximará de vocês, pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Deus está dizendo, faça alguma coisa. Aproxime de Deus que Ele aproxima. Irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando com a passagem do filho pródigo? Se você não aproximar, Deus não vai atrás, não. Ele quer que você volte. Ele está esperando, o coração dele é bom, é amoroso, mas você sabe o caminho. É rebeldia, quem sai sabendo o caminho não volta, é rebeldia. Eu vou ler mais alguns textos, mas deixa eu contar uma ilustração. Um filho brigou com o pai e saiu na rebeldia, foi embora. Aí depois,
passando necessidade, como o filho pródigo, ele mandou uma carta para o pai. Pai, se o senhor quer que eu volte para sua casa, coloque um lenço na janela. Quando eu passar em frente da casa, se eu ver um lenço, o senhor quer que eu volte, eu vou entrar. Se não tiver lenço, eu não vou voltar nunca mais. Ele entrou dentro do trem, o trem passava em frente à casa do pai. Ele disse para o homem assim, eu não quero nem olhar, moço. E contou a história. Vê aquela casa branca lá na frente, vê se tem um lenço na janela. O medo é que não tivesse o lenço. Vê se tem um lenço lá na janela. O homem falou assim, não, o lenço não tem não, mas tem um lençol muito grande lá pendurado. O nosso Deus é assim, se você aproximar, Ele abre a casa, Ele manda matar boi, Ele faz tudo. Mas a posição do filho pródigo me ensina, Ele tem que tomar decisão. Está escrito ou não? Quer mais? Então vamos lá. Tiago 4:8, aproxime-se. E agora, 2 Crônicas, eu amo. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo de 1 a 4. Volta lá, queridos. Ping-pong, eu não disse? 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 a 4. Amo isso aí. Marca isso aí, querido, na sua Bíblia. Marca isso. 2 Crônicas. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filhos de Oded. Ele saiu para encontrar com o rei Asa. E lhe disse, escute-me, Asa. O homem, Azarias, cheio do Espírito de Deus. Ele não era um profeta, não. Ele era um homem comum, mas agora está cheio do Espírito de Deus. Ele foi encontrar com o rei e disse assim, escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. Leia comigo agora. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontre. Mas se o abandonarem... Eu estou lendo só alguns, irmãos. Eu poderia ler 50 textos desse tipo aí. O Senhor está com vocês se vocês estiverem com Ele. Se vocês buscarem o Senhor, Ele busca, Ele encontra você. Agora, se vocês o abandonarem, o que Deus faz? Deus abandona. A casa está aqui, você tinha tudo, você quis sair, é problema seu agora. O caminho você sabe de volta. Volta se você quiser. Se você não quiser, você está morto, está perdido e misturando ainda o restante da sua vida na lavagem dos porcos. Que situação. Eu quero continuar o texto. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Olha só, Israel sem Deus? Uai! Israel esteve durante muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele o deixou se encontrar. Não é lindo não, querido? Ele o deixou encontrar. Israel estava sem Deus, perdido, sem saber para onde vai, filho pródigo, sem saber para onde vai, desesperado, sem lei, sem sacerdote, sem nada. Irmãos, esse é o mundo. Mas o dia que buscaram o Senhor, Senhor, por favor, seu pastor, eu estou aqui, eu não saí de casa, a casa está aberta, a porta está aberta, estou de olho em você, só não vou atrás. Agora, queridos, tem muitos textos que você sabe até de cor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, não é assim? Então invocai, buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar uma hora que a porta da casa vai fechar. Mas deixa eu ler um texto em Deuteronômio, eu vou ler aqui 4 textos que eu acho interessantes. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, lá o Pentateuco, o último do Pentateuco. Deuteronômio capítulo 4. Nesse texto aqui, Moisés está se despedindo do povo. Moisés está dizendo, olha, eu estou indo embora, eu vou morrer. Deus vai levantar alguém aqui, mas presta atenção. Irmãos, marca isso aí na sua Bíblia. Capítulo 4 de Deuteronômio. Começar do 18 até o 31, mas eu vou ler só 2 textos, mas eu quero ler o início aqui para vocês saberem a situação. Sabe o que Moisés está dizendo? Eu vou morrer. E vocês são o culpado de eu não entrar na terra prometida. Olha o que Moisés está dizendo. Foi por causa de vocês que eu fiquei nervoso, bati na rocha, agora não estou entrando. A culpa é de vocês. Agora, do jeito que vocês estão andando, Moisés também não é mole, não. Do jeito que vocês estão andando, vocês vão perder tudo. Agora não, porque vocês estão com sangue quente com o Senhor. Mas os seus filhos vão desobedecer ao Senhor. Leia para mim no versículo 15. Leia comigo aí, ó. No dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Deus tem forma, queridos. Deus falou com fogo, mas Deus não tem forma. Portanto, tenham cuidado para que
Não se corrompam fazendo para si ídolo uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal na terra, ou a qualquer ave que voa no céu. Qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas. Cuidado para você não fazer isso aqui, porque se fizer, a coisa vai pegar para vocês. Aí Deus fala, vocês serão escravos, vocês serão amaldiçoados, se vocês fizerem imagens, vocês serão amaldiçoados. Mas sabe o texto que eu estou querendo ler com vocês? É o 29. Cuidado que Moisés está botando, vocês vão sofrer de mão, muito se vocês criarem outros deuses sem ser o verdadeiro Deus. 29. Mas mesmo numa situação degradante, porque os meus pecados me levam a isso, versículo 29 diz, e lá nessa situação, procurarão o Senhor, o seu Deus, e o que vai acontecer? Lá embaixo, na lama, na idolatria, se buscar o Senhor, vocês encontrarão. Não existe Deus melhor do que o nosso não, queridos. Hein? Está na miséria, está na idolatria, assim, eu vou buscar o Senhor, volta para o Senhor. Se voltar para o Senhor, vocês o acharão. O que mais que diz aí? Quando me buscar de... O pai conhece o coração. O filho estava vindo, o pai falou, está com muito, já estou correndo, vou soltar. Porque sabe que o filho está realmente decidido a se arrepender, decidido a vir para a casa do pai, a se humilhar. O pai conhece o coração, queridos. Não é esse negócio de levantar a mão e hoje cair, amanhã está fora. Não é isso, não. Estou falando de compromisso. Estou voltando para Deus, agora é para valer. Agora é para valer. Aí a Bíblia diz que o Senhor compreende, Ele cura, Ele sara, você encontra com Ele. Isso aqui é para o povo de Israel, é para mim, é para você também. Para Salomão, deixa eu ler Salomão. 1 Crônico, um pouquinho na frente. Aí Salomão está com muito, né? O rei Davi, o pai, diz assim, você vai construir o templo. Salomão, você está com muito, meu filho, você herdou tudo, você vai construir o templo. Mas olha só que palavra. Olha que palavra para Salomão, o rei. Esse tinha grana, hein? Grana preta. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E você, meu filho Salomão, está todo mundo comigo? E você, meu filho Salomão, Davi falando, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração. E espontaneamente, nada na obrigação. Por isso que no Novo Testamento não existe obrigação, nem para dar dízimo, nem para cultuar, nem para vir à igreja. Você é livre para fazer o que você quiser. Você já nasceu de novo, Deus te libertou. Ou você fica na casa do pai ou você vai embora. Aí se você está na casa do pai, faça isso de coração espontaneamente. Ninguém está obrigando, não. Você sabe por que os escravos de orelha furada, porque furavam a orelha do escravo? Antigamente? Era alforria. O dono do escravo falava, você está livre, mas deixa eu furar a sua orelha, porque todo mundo que vê você vai saber que você é um escravo livre, você pode fazer o que você quiser. Furava a orelha, orelha furada. Acontece que o escravo que tinha a orelha furada, em vez de ir embora, o que ele fazia? Vou ficar na casa do meu dono aqui, eu quero continuar sendo seu escravo. Você pode ir embora? Não vou. A mesma coisa que Deus faz conosco. Deus nos libertou de uma escravidão, furou a nossa orelha, falou, você pode ir para onde você quiser. Filho pródigo, quer ir embora? Vai embora. A casa está aqui, eu estou aqui. Você pode voltar porque você conhece o caminho. A gente não quer sair. Você quer sair, querido? Eu não quero, não. Fala, tá bom demais na casa do pai. Eu tenho tudo na casa do pai. Eu sou um escravo, mas sou um escravo de orelha furada. Eu não estou fazendo por obrigação, não. Estou fazendo espontaneamente. De coração, espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. O Senhor conhece o seu coração. Não briga com Deus na igreja. Não brinca com Deus na igreja. Faça espontaneamente, porque Deus conhece o seu coração. Não é o ritual, irmão, não é a banda, não é o pastor, nada. É o coração que Deus olha. Deus está olhando para o seu coração dizendo, é filho que quer ficar aqui. Não, ele está aqui, mas ele está com vontade de ir embora. Isso pode parecer com os nossos filhos pequenos, que a gente tem a obrigação de trazer para a igreja e falar, você vai na igreja, agora senta aí. Mas para grande, não, para grande você deixa. Agora você tem decisão, você quer ir embora, você pode ir embora. Eles são dos corações e conhecem a motivação dos pensamentos. Que texto, irmão? Dos pensamentos. Leia comigo agora. Se você buscar, o encontrará. Mas se você abandonar ele, para quê? Irmãos, eu não estou brincando de igreja, não estou brincando de Bíblia. Se você o rejeitar, ele vai rejeitar você para sempre. Se o filho não voltasse, o filho perderia a casa do pai, a vida, a salvação que está em Deus.
Ou então eu não entendo de Bíblia, então eu não vou parar de ler. Não brinco mais, como diz Luiz Saião. O senhor não brinco mais. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho, meu filho. Mas faça de coração. Não abandone o pai. Porque se você abandonar o pai vai te rejeitar para sempre. Só aceita se você voltar em casa. Se você sair, perdeu. E para mim, Salomão perdeu. E para mim, esse homem perdeu. Porque Davi, o pai, disse, não case com mulheres que não sejam povo de Deus, que elas vão corromper o teu coração e você vai adorar outros deuses. Olha o que o pai diz. Não case com mulheres que não são daqui, porque elas vão levar você para a ruína. Salomão não cuidou, ele tinha 1000 mulheres. É muita mulher para levar o homem para o inferno. Uma já leva, quanto mais 1000. E começou a queimar incenso. Você não está queimando incenso. Salomão, não, eu sirvo o Senhor. Mas se você me ama, queima incenso, meu Deusinho. Então eu vou queimar um Deusinho. Deus afastou dele e falou assim, a sua desgraça chegou. Se você me abandonar, eu te rejeito para sempre. Palavra de Davi, palavra de Deus para o filho. Meus irmãos, tem um texto na Bíblia que diz assim, o último, quer ler o último? Vamos ler o último. Jeremias, capítulo 29. Você conhece, só não sabe o que diz lá. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos terminar com esse texto aqui. Depois tem a segunda parte do filho pródigo, no próximo domingo, se Deus permitir. Nós vamos ler. 29, 13 e 14. Todo mundo tem aí? Vocês me procurarão. Vocês me procurarão e me acharão quando? Me procuraram de todo o coração. Queridos, não é blá blá blá, não é conversa, não é religião, não é de todo o coração, porque ele conhece o coração. Eu orei aqui no início do culto dizendo, Senhor, tira a hipocrisia da nossa alma, do nosso coração. Nós não queremos brincar, fingir que está orando, não está orando, fingir que está cantando, mas não está adorando. Não, nós precisamos cantar e adorar, nós precisamos orar e orar mesmo. Ser verdadeiros adoradores, tira a hipocrisia. Tem muita gente que sabe levantar a mão, sabe chorar, mas o coração está longe. Jesus falou isso em Marcos 7. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, não vale nada. Vou ler de novo. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Aonde é que o Pai está? Na casa. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, lá no cativeiro. Se orar, eu ouço. Não importa, tem que buscar, tem que começar. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde os dispersei, e os trarei de volta, aleluia, de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a primeira ação é de quem? Eu vou trazer de volta, mas a ação é de quem? Se vocês me buscarem, se vocês aproximar, se você, irmão, ninguém saiu. Você saiu da casa do Pai? Você não saiu. Quantos não saíram? Diga amém. Eu também não saí. Mas nós podemos buscar o Senhor, continuar buscando, é ou não é? Não precisa sair, não. Não deixa, não. Como eu disse, tem gente que só ora quando chega a desgraça. Não deixa a desgraça chegar, não. Adore a Deus enquanto a vida está boa. Adore a Deus enquanto você tem vigor, tem saúde, é jovem. Viu, Priscila? Amo você. Porque é jovem, amo o Brian. Tem que adorar a Deus enquanto é jovem. Não, deixa quando eu ficar velhinho. Uma hora perde o velhinho, não vai. Não quero, não. Adore a Deus enquanto se pode achar, nós estamos na presença de Deus. Agora não deixa a desgraça chegar, não precisa ir para o mundo, para voltar. Irmãos, a experiência pequena que eu tive no mundo, dos meus, mais ou menos, não me lembro bem, mas dos meus 15 anos, 14 anos, até os 17 anos, uma vida dentro da igreja, tocando, dirigindo a juventude, sabia fazer isso com esperteza, banda, tocando direitinho, vocal, pá, certinho, banda de música, fazia tudo e pregar. Irmãos, eu pregava, não vou falar que eu prego como hoje, graças a Deus que hoje o Senhor tem me dado crescimento. Mas era um jovem que dedicava e pregava. Eu não tinha seminário, tinha nada, mas eu pregava. Era eu que pregava nos cultos dos jovens, era eu que pregava na praça. Irmãos, mas a minha vida era uma desgraça, eu estava no meio dos porcos. Deus conhece o coração. Mas um dia, com 17 anos, o Espírito Santo tocou na minha vida e eu falei, eu volto para a casa do meu pai. Eu volto, e meu pai falou, você não volta. Vai ser a pregação nossa do próximo domingo. Se o filho pródigo tivesse encontrado com o irmão no meio do caminho, meu Deus, se o filho pródigo no meio do caminho o irmão tivesse, o que você está fazendo aqui?
dava uma surra no rapaz, mas até matava. Meu pai estava parecendo um filho velho. Meu pai, eu quero voltar para Jesus. Não vai voltar, não. Não perdoa, não. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu não encontrei com Deus se eu encontrar com meu pai? Durão, turrão. Não vou perdoar, não. Minha mãe, perdoa o menino. Perdoa, não. Safado, tribuloso. Vai ser excluído da igreja, vai ser tirado da igreja. A minha alma parecia que estourar. Falei, Jesus, essa é a oportunidade que eu quero para eu voltar para a casa do Senhor. Se eu não entrar nessa porta, eu sei que a desgraça vai chegar na minha vida. Aí minha mãe cutucou meu pai botou a mão na minha cabeça e disse, eu te perdoo, irmãos. A alegria invadiu a minha vida e eu disse, acabou o mundo, acabou porcos, acabou a imundícia do namoro, acabou todas as besteiras que eu aprendi no mundo que eu estou fazendo. Hoje eu sou de Jesus para nunca mais sair. Eu tinha 17 anos, eu estou com 59. Quantos anos faz? Hein? Quem é bom de matemática? Faz todo esse tempo que eu estou na presença do Pai. Menos de um ano já fui levado para o ministério. Pregava na rua, pregava. Irmãos, não sou melhor do que ninguém. Mas eu não esperei ficar velho, não esperei ganhar dinheiro. E o diabo? Timotinho, se você tocar trompete do jeito que você toca no carnaval, você enche o bolso de dinheiro. Tinha um membro da nossa igreja, que era o maestro da banda, todo carnaval ele desviava. Todo carnaval. Chegava, ele estava firme na igreja, a banda tocando, e todo mundo, orquestra, tudo chegava, o Orlandinho, viu o Orlandinho no bar. Ele ficava logo no bar, perto da igreja, para todo mundo ver e avisar para meu pai excluía. O Orlandinho estava no bar tomando cachaça ali, jogando sinuca. Meu pai, o Orlandinho está excluído. Aí ele vinha, enchia o bolso de dinheiro, passava o carnaval, estou voltando aí, agora só a graça. Aí o blá 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 começou comigo também. Se você tocar, você toca quase igual o homem aí. É só você tocar, que trombone de vara, então ninguém toca. Naquela época o trombone de vara era raro. O meu que eu tinha era um trombone de vara que um cara do Paraná fez, um trombone especial pequenininho. Eu tocava aquilo com uma esperteza tão grande. Se você tocar esse trombone de vara no carnaval, você enche o bolso de dinheiro. Irmãos, agora nem carnaval, nem dinheiro, nem nada. Eu estou na casa do Pai, onde tem abundância de alimento, onde tem fartura de gozo, de prazer, porque na casa do Pai não é comida nem bebida, mas gozo, justiça, paz e verdade. Amém, queridos? Fiquem em pé, vamos orar. Verdade pura, Wilson. Verdade pura. Você vai ser seduzido pelo mundo como eu sou. Os mais maduros estão mais firmes. Mas a Bíblia diz, quem está em pé olha e não cai. Então nós estamos mais firmes, mas cuidado. Porque existem ciladas para tirar você. Sai da casa do Pai, rapaz, que isso, está perdendo sua vida, vai para lá, faça isso. Irmão, não saia não. Fique na casa do Pai. Não vale a pena comer comida de porcos. Não vale a pena se sujar da lama. Hein? Nilson, quanto tempo com o Senhor? Você também deu a sua escapada, não é? Ou não? Mais ou menos deu, não é? Mas voltou, agora quanto tempo está? E o Nilson é diferente, filho de pastor, mas não é pastor. No meu caso, 20 anos aí. Irmãos, Jonas mesmo, Jonas não saiu não, né, Jonas? Não saiu, hein? Eu sei da história. Saiu. Já saiu, Gerson? Já saiu não, aí. Esse é o filho que sabe que a casa do Pai vale a pena. Queridos, eu estou dizendo para filho de pastores. Eu era filho de pastor, estava fora. Gerson, filho de pastor Jonathan. Agora você não é filho de pastor, você vai dizer, calma aí. O neto não saiu. Eu oro para que ele não saia nunca. Tem 24 anos. Neto, você não vai sair. Ele não quer. Um dia ele brincou com a mãe quase morreu. Quase morreu. Ele falou, estou saindo com a namorada. Amanhã onde é que vocês vão? A gente vai dar uma volta aí na boate e beber umas cachaças por aí. A mãe, não faz isso não, meu. Ô, buraco, você me... A mãe já pensou meu filho bebendo cachaça, passou isso na cabeça da mãe, o filho, nunca. Não, mãe, estou brincando, estou indo no cinema e tal. Queridos, você vai seduzido, viu, Júnior, Patrícia? Vocês vão ser seduzidos a sair. Vai sair, não, sai, vem para cá, larga a igreja, larga tudo. Aí dá uma vontade assim do mundão assim. Não sai não, o seu lugar é na casa do Pai. E o Pai... Se você sair, não sai não, mas se você sair, você pode ter certeza, volta, porque o Pai está te esperando. E quando você tomar uma decisão, caiu em si, ele fala, meu filho vai voltar, eu vou dar um salto nele. Quando ele viu o filho ao longe, ele pulou, abraçou o filho, matou o cordeiro. Irmãos, não existe Deus melhor do que o nosso Deus é bom, aleluia! Agora ore a Deus, Senhor, me firma na tua casa. Eu não quero ter experiência de filho pródigo, nem coisa nenhuma. Quero é ficar na tua casa, não quero sair. Então diga isso para Deus agora. Diga isso para Deus. Você está perto de alguém que você ama? Ore junto com seu irmão aí.
Pai e filha, ore com a Priscila. Diga, Deus, segura minha filha na tua casa. Ora aí pela Doris, Vera. Diga assim, segura a Doris na tua casa. Ora aí pela Pauliana, ora pela Kátia. Firma. Zezé, ore pela sua esposa. Ore aí para o Zezé, diga, Senhor, firma o meu marido na tua casa. Diga para a Patrícia, firma a Patrícia na tua casa. Olha o Melo aí. Ora aí para o Melo, diga, firma o Melo na tua casa, Deus. Firma o Igor na tua casa. Firma o Álvaro na tua casa, Deus. Firma o Júnior na tua casa, Deus. Firma a Marisete na tua casa. Traga de volta, Jesus, aqueles que saíram. Traga de volta os filhos que saíram, Deus. Traga de volta, Deus. A salvação está aqui, Jesus. A salvação está na tua casa, meu Deus. Por isso nós te pedimos, ó Espírito Santo, que as circunstâncias possam falar forte nos corações daqueles que saíram, Deus. Que eles possam cair em si, fazer como o filho pródigo e dizer, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ó Deus, porque o pai está esperando. O pai está com braços abertos, o pai já tem o cordeiro gordo. O pai vai se alegrar, vai ter dança, vai ter alegria, Deus. Por isso nós oramos em favor da tua igreja. Firma-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos seduzidos no mundo, pelo mundo. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes aqui na casa do nosso Pai amoroso, bondoso, cheio de misericórdia. Eu creio nisto, meu Deus. Eu oro pela fé em nome de Jesus. Oramos pela fé em nome de Jesus. Amém, queridos?